O Reino Agora, vivendo o futuro no presente. Episódio 1. O Reino Chegou. A primeira pregação de Jesus. A vida de Maria era um retrato de desespero. Cada amanhecer trazia o peso de um fardo esmagador, construído tijolo a tijolo por anos de escolhas difíceis e circunstâncias cruéis. Aprisionada em vícios que pareciam sugar a própria força de viver, ela também suportava o ciclo doloroso de relacionamentos que mais pareciam cadeias do que vínculos. A esperança havia se tornado uma palavra vazia, um eco distante de um futuro que parecia impossível. A rotina era um labirinto de dor, humilhação e uma solidão profunda que nem mesmo a presença de outros conseguia aliviar. Ela se sentia invisível para o mundo e, pior, para si mesma. Dias se arrastavam em noites e cada tentativa de sair do poço parecia apenas afundá-la ainda mais. Havia momentos de lucidez, flashes de um desejo por algo diferente, por um fôlego, por um começo novo, mas a força para agir faltava. Era como estar à deriva em um oceano escuro, sem terra à vista, sem uma estrela para guiar, apenas a vastidão gelada da desesperança. As promessas do mundo se mostraram ocas. As soluções rápidas trouxeram apenas mais problemas. Maria estava presa, e a saída parecia não existir. O futuro era apenas uma extensão dolorosa do presente. Então, no meio dessa escuridão, um raio de luz improvável atravessou as nuvens densas que cobriam sua vida. Foi um encontro casual, uma conversa inesperada, uma frase que se destacou no ruído constante de sua existência. Ela ouviu falar sobre um reino, não um reino de reis terrenos e castelos, mas um diferente, um que se dizia estar perto, acessível, capaz de transformar até as ruínas mais completas em algo novo e cheio de vida. Era a primeira vez em muito tempo que algo soava diferente. Não como mais uma promessa vazia, mas com um leve tremor de verdade. A semente foi plantada. A ideia desse reino, sobre a intervenção divina na realidade, começou a ecoar em sua mente. Seria possível que houvesse uma força maior, um poder de transformação capaz de alcançar até mesmo alguém como ela, afogada em vícios e feridas? Essa pequena fagulha de esperança, atiçada pela menção desse reino, começou a desafiar a escuridão que a envolvia, abrindo uma fresta para a possibilidade de uma nova vida. A história de Maria, antes um lamento de sofrimento, estava prestes a encontrar um novo capítulo. A narrativa de Maria é poderosa, mas não é a origem. Ela é um reflexo contemporâneo de uma mensagem que ecoou pela primeira vez há mais de 2000 anos. Essa mensagem começou com um homem simples, caminhando pelas margens da Galileia e proferindo palavras que mudariam o curso da história humana. O ponto de partida, a declaração fundamental que dá nome e propósito a esta série, encontra-se no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos esse trecho essencial. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Chegou o tempo, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essas poucas frases contêm a essência do chamado inicial de Jesus. Ele não começou falando sobre regras religiosas complexas ou fundando uma nova instituição. Sua primeira e central proclamação foi sobre a chegada de um reino. Para entender o impacto dessas palavras naquela época, precisamos considerar o cenário. Israel estava sob domínio estrangeiro. O povo vivia sob o peso de leis e tradições, e a esperança de uma intervenção divina, de um libertador que restauraria a soberania de Deus, era palpável. Havia muitas expectativas sobre como e quando isso aconteceria. Nesse contexto fervilhante de expectativa e opressão, Jesus aparece com a notícia radical: chegou o tempo. O reino de Deus está próximo. Ele não fala de um evento futuro e distante, mas de algo que está se tornando realidade naquele exato momento, acessível ali e agora.
Essa proximidade do reino demandava uma resposta imediata, uma mudança de direção. As palavras de Jesus não eram apenas uma informação. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O Evangelho, a boa notícia, era a própria chegada desse reino. A mensagem de Jesus, iniciada naquele momento e registrada para nós, é a mesma força transformadora que, séculos depois, começou a reacender a esperança na vida de Maria e que continua a convidar cada um de nós hoje. Essa é a base sobre a qual construímos nossa compreensão. Jesus começou sua proclamação com a afirmação: chegou o tempo. Que tempo era esse? Não se tratava apenas de uma contagem cronológica, o tipo de tempo que medimos em segundos e minutos, conhecido na língua grega como cronos. Jesus se referia a um momento oportuno, um tempo qualitativo, um ponto decisivo na história, o Kairos de Deus. Era como se um relógio divino, que marcava a preparação e a expectativa por séculos, finalmente batesse a hora. Nas escrituras hebraicas estão repletas de profecias sobre a vinda de um tempo em que Deus interviria de forma decisiva na história humana, estabelecendo seu governo pleno e soberano. Profetas descreveram visões de justiça, paz, restauração e a presença manifesta de Deus entre seu povo. A história do pacto de Deus com Israel foi, em muitos aspectos, uma longa preparação para este momento. Havia uma espera ansiosa pela chegada do Messias, aquele que traria consigo a plenitude desse governo divino. Quando Jesus disse, "O tempo está cumprido", ele estava declarando que todas aquelas promessas, todas aquelas expectativas e toda aquela preparação histórica convergiam para ele e para o que ele estava prestes a inaugurar. A espera acabou. A oportunidade estava presente. O Kairos de Deus, o momento certo e oportuno para a intervenção divina e para a resposta humana, havia chegado. Essa declaração não é apenas um fato histórico do passado, relevante apenas para aqueles que viviam na Galileia naquela época. Ela carrega consigo uma verdade contínua e presente. A chegada do reino de Deus no ministério de Jesus abriu uma porta que permanece aberta. O Kairos de Deus, a oportunidade de entrar e viver sob o seu governo, não ficou confinado àquele tempo. Ele se manifesta onde quer que a mensagem de Jesus seja proclamada e onde corações respondem. Assim como para Maria, o tempo oportuno para encontrar o reino chegou. E para cada um que ouve, essa oportunidade está disponível agora. Compreender o que o reino de Deus realmente significa, muitas vezes exige primeiro esclarecer o que ele não é. Ao longo da história e até hoje, diversas ideias errôneas surgiram, gerando confusão sobre a mensagem central de Jesus. O reino de Deus não é, por exemplo, um local físico específico para onde as pessoas vão após a morte. Não se trata de um território geográfico a ser conquistado ou um país literal na Terra com fronteiras definidas e um governo humano. Também não devemos confundi-lo com uma utopia política que será estabelecida por meios humanos, através de reformas sociais ou revoluções. Embora o reino traga impacto social e promova justiça, ele não é primariamente um sistema político terrestre ideal que será construído pelas nações. Tentativas históricas e contemporâneas de impor visões de um reino perfeito através da força ou controle político falharam em capturar a essência da proposta de Jesus. Ele não veio para se tornar um rei terreno à frente de um exército ou para fundar um império visível nos moldes dos reinos deste mundo, como muitos em sua época esperavam de um Messias. Além disso, o reino não é meramente um conjunto de crenças, uma doutrina fria a ser aceita intelectualmente ou apenas uma igreja ou denominação religiosa específica. Embora a fé e a comunidade sejam partes importantes da vida no reino, o reino em si é mais do que a soma dessas partes. Não é um clube exclusivo para alguns poucos iluminados ou uma teoria teológica abstrata, desconectada da realidade do dia a dia.
Desmistificar essas noções equivocadas é vital porque elas podem criar barreiras. Se alguém espera um palácio celestial ou um governo mundial ideal, pode não reconhecer o reino de Deus quando ele se manifesta de maneiras inesperadas, muitas vezes simples e humildes. Liberar essas falsas ideias nos prepara para receber a verdadeira natureza do reino que Jesus veio anunciar e inaugurar, algo muito mais dinâmico e transformador do que qualquer expectativa terrena. Se o reino de Deus não se encaixa nas definições tradicionais de lugar, política ou instituição religiosa, o que ele é? A resposta, conforme Jesus a apresentou, é clara e poderosa. O reino de Deus é o governo atuante de Deus. Não é uma ideia distante ou uma promessa futura apenas, mas a autoridade e o poder de Deus agindo no presente, interferindo ativamente na realidade humana e transformando tudo que toca. É a soberania divina se manifestando e se estabelecendo, primeiro em corações e vidas individuais e, através deles, no mundo ao redor. Pense em exemplos práticos. Onde vemos o governo de Deus operando hoje? Vemos em atos genuínos de bondade que transcendem o interesse próprio. Observamos na busca incansável por justiça social, defendendo os oprimidos e restaurando a dignidade humana. Percebemos na cura, seja física, emocional ou espiritual, que restaura o que estava quebrado. Testemunhamos no perdão que quebra ciclos de ressentimento e vingança, possibilitando a liberdade, e encontramos na reconciliação que restaura relacionamentos rompidos e constrói pontes onde antes havia muros. O governo de Deus se manifesta quando seus valores, amor, justiça, misericórdia, verdade, se tornam a força motriz por trás das ações humanas. Ele está presente quando a vontade de Deus é feita na terra, assim como no céu, como nos ensinou Jesus. Isso pode acontecer em uma conversa privada, em um gesto de serviço comunitário, em uma decisão empresarial ética ou na forma como tratamos nossos vizinhos. O reino de Deus está presente sempre que a influência e a autoridade de Deus moldam uma situação ou uma vida, trazendo ordem, paz e vida onde antes havia caos, conflito e morte. Essa visão do reino como o governo dinâmico de Deus, presente e ativo, nos desafia a reconhecê-lo e a participar dele. Não somos espectadores passivos, aguardando um evento futuro distante. Somos convidados a nos alinhar com esse governo, a permitir que ele opere em nós e através de nós, tornando-nos agentes da transformação do reino no mundo. É essa a força poderosa que começou a mudar a história de Maria e que está disponível para operar em qualquer vida que se abra para ela. Junto com a notícia de que o reino de Deus está próximo, Jesus proferiu uma convocação clara: arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependimento é uma palavra central na mensagem do reino e é vital entender o que ela implica. Muitas vezes, associada apenas a um sentimento de culpa ou remorso, o arrependimento bíblico é algo muito mais profundo e transformador. Na sua essência, o arrependimento nasce do reconhecimento da dor da separação. É a percepção de que nossas escolhas, atitudes e o direcionamento de nossas vidas nos afastaram da fonte de vida, do propósito e do amor de Deus. É sentir a dor dessa distância, não como uma condenação punitiva, mas como o alerta de que algo fundamental está desalinhado. É olhar para a própria vida e reconhecer honestamente os erros, as falhas e as direções que nos levaram para longe do caminho que traz verdadeira realização e paz. Mas o arrependimento não para no reconhecimento do erro. A dor da separação se transforma em um profundo desejo de reconciliação, de voltar para a fonte, de restaurar o relacionamento com Deus e com o que é bom e verdadeiro. Esse desejo impulsiona uma decisão. Arrepender-se é decidir mudar de direção. É um giro de 180 graus. É virar as costas para o caminho antigo, aquele pavimentado por padrões destrutivos, valores equivocados e a busca egoísta.
e voltar o rosto para Deus e para o caminho do reino. Não é apenas um sentimento passageiro ou um lamento por ter sido pego em flagrante. É uma reorientação fundamental da vontade, dos valores e das prioridades. É uma escolha ativa de alinhar a própria vida com o governo de Deus, com os princípios do reino que acabamos de explorar. Essa mudança de mente e coração, essa decisão de virar-se para Deus, é o primeiro passo essencial para entrar na realidade do reino. É a porta de entrada para experimentar a transformação que o governo ativo de Deus oferece. É uma jornada de volta para casa, guiada pelo desejo de estar onde a vida realmente floresce. Se o arrependimento é o ato de mudar de direção, afastando-se do que nos separa, a fé é a ação que nos impulsiona nessa nova rota, guiados pela confiança. Não se trata apenas de concordar com um conjunto de ideias ou de acreditar em fatos históricos. A fé genuína no contexto do reino é a certeza profunda e pessoal de que Deus nos ama incondicionalmente e possui um propósito maravilhoso para cada vida. É a firme convicção de que Ele é digno de nossa total confiança. Essa confiança nasce de uma resposta ao amor divino. Quando compreendemos a magnitude do amor que Deus demonstrou ao tornar o reino acessível, a fé se torna a reação natural e capacitadora. Ela não é um esforço hercúleo para sentir algo, mas uma decisão consciente de depositar nossa segurança e esperança nele, independentemente das circunstâncias visíveis. É um compromisso ativo de alinhar nossas escolhas e nosso caminhar com os princípios e caminhos que Jesus revelou. Viver pela fé significa confiar que, mesmo quando não compreendemos tudo, Deus está no controle e trabalhando para o nosso bem e para a expansão do seu governo. Significa ter a coragem de agir com base nessa convicção, mesmo quando o medo ou a dúvida tentam nos paralisar. É a lente pela qual enxergamos a realidade, não com base no que o mundo grita, mas no que a verdade do reino sussurra ao nosso espírito. Essa confiança em Deus e em seu plano não é passiva. Ela é uma fonte inesgotável de força para enfrentar desafios, de esperança em meio às adversidades e de uma alegria que transcende as dificuldades. A fé nos capacita a persistir, a amar mesmo quando é difícil, a perdoar, a buscar justiça e a viver de forma que reflita a realidade do reino. É o alicerce sobre o qual construímos uma vida que agrada a Deus e que encontra seu verdadeiro significado em sua presença. Arrependimento e fé são passos individuais, convites pessoais para uma nova realidade. No entanto, a vida no reino de Deus não é uma jornada solitária. A mensagem do reino não é apenas sobre eu e Deus, mas também sobre nós e o reino. Jesus nos convidou a participar de algo maior do que nós mesmos, uma comunidade em construção, formada por todos aqueles que respondem ao seu chamado. É importante reconhecer que, como seres humanos, todos enfrentamos lutas semelhantes. O orgulho tenta nos afastar da humildade necessária para viver sob o governo de Deus. A dúvida pode assaltar nossa fé, questionando a bondade de Deus ou a validade do seu plano. Viver os valores do reino em um mundo que muitas vezes opera com princípios contrários é, sem dúvida, desafiador. Não somos os únicos a tropeçar, a cometer erros ou a sentir a dificuldade de sustentar a nova direção escolhida. Mas é exatamente nesse ponto que a dimensão comunitária do reino se torna essencial. Não precisamos trilhar este caminho sozinhos. Ao nos reunirmos, compartilhando experiências, encorajando uns aos outros e aprendendo juntos, fortalecemos nossa capacidade de viver no reino. Cada pessoa traz consigo uma perspectiva, uma experiência e dons que enriquecem o grupo. Podemos aprender com a sabedoria uns dos outros, ser sustentados pela fé de outros em momentos de fraqueza e encontrar perdão e aceitação quando falhamos. Essa comunidade do reino
É um lugar onde a prática do governo de Deus se torna visível e tangível nas relações humanas. É um espaço de apoio mútuo, de crescimento compartilhado e de serviço conjunto ao mundo. Ninguém está isolado nessa jornada de transformação e de alinhamento com o propósito divino. Juntos, formamos um corpo, uma família, uma cidade sobre a colina que, com todas as suas imperfeições, busca viver e manifestar a realidade do reino de Deus na terra. Falamos de arrependimento, fé, desafios da comunidade, e pode parecer tudo muito sério, muito pesado. Mas a verdade é que a vida no reino de Deus não é destituída de leveza e alegria. Pelo contrário, há uma liberdade e uma paz que abrem espaço para o riso e para ver a vida, e até a nós mesmos com um toque de bom humor. Às vezes, observando nossas próprias tentativas de viver perfeitamente os ideais do reino, podemos nos pegar em situações que, vistas de fora, são quase cômicas. Aquela vez em que tentamos perdoar alguém, mas a ponta da língua solta uma indireta. Ou quando prometemos ser pacientes e 5 minutos depois estamos bufando no trânsito. Essas imperfeições, embora reais, também revelam algo sobre a graça. Mesmo em nossas falhas, o reino ainda está disponível e Deus não perde o senso de humor com nossos tropeços. O reino de Deus, embora trate de questões da mais alta seriedade, não é um lugar sisudo. É um lugar onde a alegria é um fruto genuíno. A liberdade de sermos nós mesmos, de errar e aprender, de não precisar manter fachadas, traz uma leveza incrível. Permite-nos rir de nossas próprias tolices e encontrar humor nas complexidades da vida e das relações humanas. Essa leveza torna a mensagem mais acessível, mais convidativa. O reino não é apenas sobre ser bom, é sobre ser real. E na realidade, há espaço para o riso. Falamos sobre a leveza e até o humor que a vida no reino pode trazer, mesmo em meio às nossas lutas e imperfeições. Essa liberdade, essa possibilidade de uma nova realidade, não é apenas uma teoria. Ela se manifesta de forma poderosa quando alguém decide responder ao chamado. Lembrem-se de Maria, cuja história abriu nosso episódio. Ela estava presa em um ciclo de dor e desesperança, sufocada por vícios e relacionamentos prejudiciais, sentindo que não havia saída. Quando a mensagem do reino chegou a ela, como um sussurro de possibilidade na escuridão, Maria fez uma escolha. Não foi fácil. O caminho antigo era familiar, apesar de doloroso. A ideia de mudança, de virar as costas para aquilo que, de alguma forma, era sua normalidade, exigiu coragem. Mas a pequena chama de esperança acesa pela notícia de um governo divino presente, capaz de restaurar, impulsionou-a. Ela decidiu dar um passo em direção a esse convite. O que aconteceu em seguida foi a manifestação prática do que significa viver sob o governo de Deus. Lentamente, passo a passo, Maria começou a experimentar a transformação. Os vícios que a aprisionavam foram perdendo o controle, não por força de vontade apenas, mas pela força capacitadora que encontrou ao se render a algo maior. Relacionamentos quebrados começaram a se curar, alguns restaurados de maneiras surpreendentes, outros encerrados de forma que trouxe libertação e paz. Ela começou a descobrir que sua vida, antes sem rumo definido, tinha um propósito real e significativo dentro desse novo reino. A história de Maria é um testemunho vivo. Ela mostra que o reino de Deus não é uma promessa abstrata para um futuro distante, mas uma realidade transformadora acessível agora. Sua escolha de responder à mensagem de Jesus, de se arrepender e crer, abriu as portas para uma vida radicalmente diferente. Uma vida marcada pela esperança, pela restauração e pela presença ativa do governo de Deus. A experiência de Maria é um convite para todos nós. O chamado que Jesus proferiu há séculos ressoa com a mesma urgência e relevância hoje. Arrependei-vos e crede nas boas novas.
Vimos que arrepender-se é mais do que sentir remorso, é uma mudança de direção, um giro do caminho antigo para o caminho do reino. E crer é confiar plenamente no amor de Deus e no plano que Ele revelou em Jesus. Mas a mensagem do reino nos leva além desses dois primeiros passos. Jesus nos convida não apenas a nos arrepender e crer no reino, mas a viver nele. Isso acrescenta uma dimensão prática e contínua. Viver no reino significa permitir que o governo de Deus, seus valores e seus princípios moldem cada aspecto da nossa existência diária. Não é algo que fazemos apenas aos domingos ou em momentos de crise. É a nova atmosfera em que escolhemos respirar. Significa incorporar os ensinamentos de Jesus em nossas interações familiares, em nosso trabalho, em nossas decisões financeiras, na forma como tratamos estranhos, na nossa resposta à injustiça. Viver no reino é buscar que a vontade de Deus seja feita através de nós, em todas as esferas da vida. É permitir que o amor, a justiça, a misericórdia e a verdade de Deus se manifestem em e através de nós, tornando-nos representantes desse governo na terra. Essa é a chamada final e poderosa do Evangelho do Reino. Não é um convite para uma religião, mas para uma nova forma de ser, para uma nova cidadania sob a autoridade amorosa de Deus. É o desafio de alinhar nossas vidas com essa realidade presente e transformadora. O reino de Deus está acessível e a porta de entrada é o arrependimento e a fé. Uma vez dentro, o chamado é para habitar, para florescer, para viver plenamente sob o seu governo ativo. Responder ao convite para viver no reino de Deus é o início de uma jornada incrível, cheia de crescimento e descoberta. Se você sente que esta mensagem tocou seu coração e deseja dar passos concretos para experimentar mais do governo de Deus em sua vida, há maneiras práticas de começar. Primeiro, buscar uma conexão mais profunda com Deus através da oração, conversando com Ele abertamente e ouvindo a sua voz. Outro passo fundamental é dedicar tempo à leitura da Bíblia. As Escrituras são como um mapa e um guia para entender a natureza do reino, os ensinamentos de Jesus e como viver de acordo com eles. Começar com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida e as palavras de Jesus, é um excelente ponto de partida. Encontrar e se conectar com outras pessoas que também buscam viver no reino é igualmente vital. A comunidade de fé oferece apoio, encorajamento, sabedoria compartilhada e um lugar para praticar os valores do reino em conjunto. Procure uma igreja ou grupo que leve a sério o chamado de Jesus. Finalmente, o serviço aos outros é uma expressão poderosa da vida no reino. Jesus demonstrou que o governo de Deus se manifesta em atos de amor prático. Encontrar maneiras de servir a sua comunidade, aos necessitados, ou simplesmente amar e cuidar das pessoas ao seu redor, é viver ativamente sob a autoridade de Deus. Na jornada de viver no reino, muitas vezes ele pode parecer pequeno, quase invisível aos olhos do mundo. É como uma semente que, embora minúscula, contém o potencial para se tornar uma grande árvore. É como o fermento que, escondido na massa, a faz crescer completamente. No nosso próximo episódio, As Parábolas do Reino, o invisível que transforma tudo, vamos explorar justamente essas ideias através das parábolas de Jesus, entendendo como o reino começa de forma modesta, mas possui um poder de transformação que se espalha de dentro para fora, em nós e ao nosso redor. Não perca!